E na 15ª rodada chegou a hora do derby, o jogo que mexia com as emoções da torcida do Guarani. Sem criar polêmica, mas desnecessária essa imagem, hein, Daron? O time foi a campo para jogar o clássico municipal contra o outro time da cidade e pagou o preço dos erros, das insistências, das teimosias e da falta de visão de jogo do seu treinador. O Guarani entrou em campo com alguns improvisos, principalmente no lado esquerdo, e pagou o preço. Olha aí, a primeira chegada já mostra, já ilustra bem o que aconteceu. Lado esquerdo, o Luiz Gustavo vem na marcação, mas o Bruninho, deslocado para o setor, ele que é lateral direito, foi infelizmente peça principal dessa partida. Olha, a gente já está vendo outra jogada também pela esquerda, o cruzamento foi perigoso. Não pelo jogador, mas pelo posicionamento. Aí o lance que podia ter mudado o jogo, né? 10 minutos de jogo. Bruninho tem qualidade, olha, isso mostra que ele tem qualidade. Meteu a bola certinha no pé do David, na cara do goleiro. O David errou o chute, a bola saiu, linha de fundo. Era fazer o gol e mudar a história. Aí um gol impedido, cobrança de falta. Aquele centroavante que um dia vestiu a camisa do Guarani subiu no meio da zaga e fez o gol. O juiz atendeu o auxiliar e deu impedimento. É um exemplo de como o Guarani trabalhava as suas jogadas. Era só chutão. Luiz Gustavo vestiu a camisa 10 nesse jogo, não ia dar certo mesmo, né? Olha, já tinha uma previsão do que viria pela frente. Ó, uma cobrança de lateral sem cobertura nenhuma, sem posicionamento. E nessa jogada o Vitor Feijão quase faz história. Um belo chute, uma bela cobrança de falta, buscava o ângulo esquerdo. O goleiro Ivan não chegaria na bola, a bola teria o endereço do gol. Infelizmente para o Guarani ela saiu raspando o travessão, quase que saiu um golaço do Vitor Feijão. E aí o lance do gol, a cobrança de arremesso manual, lateral esquerdo não marcou, o zagueiro caiu e a finalização com a defesa aberta. Vamos dar uma frisada no lance? Olha, no lance, na hora do toque para trás, ninguém do Guarani marcando, toda a liberdade do mundo, o David estava longe, o Guarani tomou o gol, 1-0 para Piruada. E, ó, de novo lado esquerdo, mais uma penetração, dessa vez chegaram tanto o Bruninho quanto o Luiz Gustavo e afastaram para a linha de fundo. Mais um chutão, mais um lançamento direto do Luiz Gustavo, que foi o camisa 10 do Guarani, não de fato, mas de direito nessa partida, né? Aí uma cobrança de falta no finalzinho do jogo. Esse lance a gente, na nossa imagem você não vai perceber, mas durante a transmissão ontem o Sport TV frisou bem o lance, a bola bate no braço do jogador adversário, o juiz não marcou nada. Sem querer polemizar, né? Não sei se foi pênalti ou não. Aí, mais um exemplo de ligação direta, Luiz Gustavo com a camisa 10. Aí, Luiz Gustavo de novo, chutão pra frente, nada produtivo pro Guarani. E assim acabou a primeira etapa, a gente veio para o segundo tempo com a entrada do Badi, quando o correto seria trocar o lateral esquerdo, né? E o Guarani começa dessa forma a segunda etapa, tomando sufoco pelo lado esquerdo, cruzamento, Clever saiu, afastou o perigo. Aí o Guarani finalmente consegue botar a bola no chão, vem um bom lançamento do Lennon e o Michel Douglas desistiu da jogada. E, infelizmente desistiu da jogada o camisa 9 do Guarani, aí recuo de bola perigoso para o Clever. Recuo feito pelo Bruninho, pelo lado esquerdo. Aí o Badi, que tinha entrado, levou perigo. Cobrança de escanteio, quase sai um gol olímpico do Badi. Bateu fechadinho no primeiro pau. O goleiro estava esperto, estava atento. Deu um tapa na bola e afastou o perigo. Uma cobrança de falta para mostrar como foi trabalhada essa jogada parada do Guarani. Bola parada, frontal à grande área, com perigo, rola desse jeito, nada a acrescentar, né? Lado esquerdo de novo, outro cruzamento, a zaga toda falha, sobra livrinho ali para finalização. Bateu o Clever, fez uma grande defesa, evitou o segundo gol. Outra jogada pelo lado esquerdo em cima do Bruninho, dessa vez a zaga cortou, mas o lado esquerdo do Guarani era o mapa da mina da partida. Vamos ver de novo, a outra chegada, lado esquerdo, invadiu a grande área, o Bruninho chegou atrasado na marcação, cruzamento, a zaga afastou, lado esquerdo. Aí uma cobrança de escanteio, subiu Ferreira no segundo pau, cabeceou, a bola bateu nas costas do adversário. Se não bate nas costas, talvez tivesse levado perigo para o gol adversário. Aí o Ricardinho faz um passe, viu bem uma passagem ali. Olha que jogada, chegou bem ali o Badi, invadiu a grande área, foi derrubado, foi nada, seguiu o lance. Mais um recuo de bola perigoso para o Clever, vamos ver, o Ferreira recebe a bola, toca na fogueira para o goleiro, ele chega no chutão, consegue afastar o perigo. É uma jogada para ser esquecida, né? Olha que boa trama do Guarani, bola levantada para a grande área, o Badi pega o rebote, faz boa jogada individual e bate, busca o canto esquerdo. Seria um golaço. Infelizmente o goleiro fez uma grande defesa, meteu a bola pela linha de fundo. Badi
começou a melhorar, tinha pelo menos armação de jogada, acabou o chutão na segunda etapa. E aí, com a entrada do Thalisson atrasado, só aos 15 minutos, o lado esquerdo do Guarani começou a funcionar. A marcação melhorou e o Vitor Feijão começou a aparecer para o jogo. O primeiro lance dele foi esse, um cruzamento, quase aparece o Isaías desse derby, quase um gol contra. Badi de novo no escanteio, outra bola fechada, tentando o Olímpico. Ivan dá um tapa, afasta como pode ali a bola. Boa cobrança do Badi. Mais lado esquerdo do Guarani, olha, com a entrada do Thalisson, o time cresceu. Jogada de linha de fundo, cruzamento perigoso. Michel chegou atrasado, não alcançou a bola, estava na cara do gol. Veja essa jogada, lado direito, cruzamento para trás. Toda a liberdade do mundo lá na esquerda, ó, deixou o zagueiro adversário sentado no chão, veio a batida cruzada, a zaga afastou para a linha de fundo. E aí uma cobrança de falta perigosa da Piruada. O goleiro Clever, atento, fez firme defesa. Último lance da partida, o árbitro ergue os braços, termina o jogo. O Guarani perdeu o derby 194, 1 a 0 para a Piruada. Muita coisa errada para corrigir no Guarani.